Boa noite, queridos. Que bênção podermos mais uma vez estarmos juntos como Igreja do Senhor, para prestarmos culto ao Senhor, para olharmos para a sua palavra, aprendermos na sua palavra, podermos ler, podermos falar com o Senhor, podermos cantar louvores ao Senhor. Que grande privilégio é esse que Deus nos dá e nós precisamos aproveitar cada momento deste culto que estaremos prestando ao Senhor. Nós faremos a leitura do Salmo de número 24, versículos 1 e 2. Salmo de número 24, versículos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Queridos, nós estamos aqui reunidos adorando um Deus, o qual tem tudo em suas mãos. A terra pertence a ele. Tudo que existe pertence a ele. Ele é Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. E nós estamos aqui para glorificá-lo. Nós estamos aqui para adorá-lo, porque só ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar. Pai, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. O Senhor é Deus único e verdadeiro. E nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui reunidos para prestar este culto ao Senhor, porque reconhecemos o Deus magnífico que o Senhor é,
o Deus poderoso, o Deus soberano, o Deus que está acima de todas as coisas. E estamos aqui, Pai, prostrados diante do Senhor, para render-lhe graças, render-lhe louvores, para adorar ao Senhor naquilo que o Senhor é, para louvar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós te amamos, nós te adoramos e a nossa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos, com um cântico espiritual. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Continuando a leitura no Salmo 24, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 6, que nos diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Vamos buscar, queridos, a face do Deus de Jacó em santidade, com limpeza de mãos e pureza de coração. Vamos nos colocar diante do Senhor e clamar a Ele que venha nos lavar
nos purificar e nos perdoar dos nossos pecados, para que possamos assim viver uma vida de plena comunhão com o nosso Deus, que é o Deus Santíssimo. Vamos orar. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos promete o perdão vindo do Senhor sobre nós, todas as vezes que nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado e os confessamos ao Senhor. E agora que a Tua igreja está reunida no reconhecimento daquilo que temos feito, que tem desobedecido e desagradado o Senhor, nós clamamos a purificação, clamamos o perdão, clamamos o lavar que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, ter mãos limpas e pureza de coração. Nós queremos viver uma vida de santidade no Senhor. Nós queremos viver uma vida de plena comunhão com o Senhor. Opere em nós, Pai. Nos abençoe, nos perdoe. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, queridos, com mais um cântico espiritual. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, os céus numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo e tento te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda a minha vida proclame teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao teu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E são as cortinas da Tua morada, no céu, numa noite estrelada. A Tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas asas do vento e pinta multicor no pensamento. Momento, tempo e tento te adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, por toda a minha vida proclame teu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao teu imenso amor.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Continuando a leitura no Salmo 24, nós leremos a partir do versículo 7 até o versículo 10, que nos diz: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós estamos aqui diante do Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui diante do Rei da Glória, prestando culto, adorando, louvando e bendizendo. E é o que nós vamos fazer agora com mais um cântico espiritual. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queridos, nós vamos ler o texto de Romanos, capítulo 15, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino,
foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é verdade que nos orienta e conforta. Ó Deus, essa tem sido a verdade que temos conhecido, Senhor. E queremos pedir ao Deus que o Senhor venha mais uma vez, através do teu Espírito, iluminar-nos, para que possamos compreender corretamente a tua palavra, para que possamos viver adequadamente uns com os outros e, acima de tudo, como igreja que te adora e serve uns aos outros. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando pensamos nos desafios promovidos por Deus até hoje, na nossa história, nós percebemos que até aqui o Senhor nos conduziu. E agora nós devemos olhar para as possibilidades preparadas por Deus para nós, o seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, um pouco atrás no texto de Romanos, no capítulo 8, Paulo afirma as consequências da obra perfeita de Cristo. Ele fala da ênfase na obra de Cristo Jesus como obra perfeita, completa, eficaz. Obra essa que nos dá a convicção da vitória, não futura simplesmente, mas agora e no futuro. O apóstolo Paulo afirma que já somos mais que vencedores. Vencedores sobre todas as coisas, diz ele, sobre a morte, a vida, os anjos, os principados, as dimensões, as criaturas. Isso é dito em Romanos capítulo 8, verso 37 ao 39. A pergunta é: o que isso deve promover em minha vida, na sua vida, daqui para frente? Como devemos viver a partir dos eventos que estão acontecendo na nossa história? Se nós continuarmos a leitura do texto, como em todo o seu conteúdo, nós veremos que o apóstolo Paulo apresenta a liberdade que nós temos em Cristo. Ele mostra uma liberdade que Cristo nos traz do pecado, das obrigações cerimoniais. E agora ele vai afirmar de algo que deve ser uma liberdade para servir, uma disposição para fazê-lo. Interessante porque nós normalmente, comumente na sociedade em que vivemos, nós pensamos ou não tratamos o serviço como uma liberdade. Nós tendemos a pensar que se você está livre, então você não tem que servir. Nós tendemos a pensar que se eu estou livre, significa que outros estão preparados para me servir. A razão para esse ensino em Romanos capítulo 8, que nós lemos com o apóstolo Paulo, e depois o capítulo 15, aponta para Cristo Jesus, o Santo Filho de Deus,
o Deus que retirou-se do seu esplendor do céu para vir e nos servir. E agora ele te chama para ir e a fazer a mesma coisa, servir aos outros. O texto propõe a ideia de estarmos unidos a Cristo em um chamado para sair e servir aos outros. Como é que isso se dá? É sobre isso que Paulo diz. Nos versos 1 e 2, ele faz a ênfase que devemos servir aos outros. Ele diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar os debilitados, aqueles que têm a fraqueza, e não agradar-nos a nós mesmos. E ele continua, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Esses 2 versos é como se fosse uma síntese de tudo que Paulo descreveu no capítulo anterior. No capítulo 14, ele advertiu para que o crente forte parasse de julgar os fracos, como também para os fracos não julgarem os fortes. A ideia de fraco e forte é maduro e imaturo. Ele também pediu para que o forte não esteja tirando a liberdade do fraco para não ofender ou ser a causa de tropeço para um crente debilitado, frágil, novo. Agora no capítulo 15, ele diz que o forte é chamado a fazer uma coisa a mais. O cristão maduro é chamado a suportar, a apoiar, a edificar o crente fraco. O cristão é chamado a crescer, não apenas para que ele possa se olhar e se ver no espelho espiritual e admirar os seus músculos espirituais, mas para que ele possa ser um instrumento para ajudar e servir aqueles que estão fragilizados por circunstâncias ou até pela imaturidade. O problema, amados, é que nós vivemos no tempo da satisfação pessoal. Paulo diz que não devemos agradar a nós mesmos, e isso contrasta com um sistema mundial que diz: cuide-se, tome conta do que é seu, proteja-se dos outros, cuide-se sozinho. Um individualismo absurdo, extremo, mas real. O tempo que temos vivido hoje é um tempo onde muitos que estavam adormecidos têm sido acordados para olhar para a necessidade do outro. Contudo, mais do que qualquer outro grupo de pessoas, a Igreja do Senhor Jesus já foi alertada para isso desde o início. Não só aqui na carta de Paulo aos Romanos, mas em outros momentos na própria palavra de Deus no Antigo Testamento. O argumento do apóstolo Paulo agora olha para Cristo Jesus. Ele diz, olha, é o serviço aos outros e o exemplo que nós devemos ter é Cristo e a atitude de Cristo. Ele diz no verso 3 e no verso 4, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Porque tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha a sequência que existe. No verso 1 diz, não devemos agradar a nós mesmos. No verso 2 diz, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E no verso 3 diz, também Cristo não agradou a si mesmo. Dá ordem, mostra o que deve ser feito e diz, como Cristo. O modelo. Nosso exemplo sempre será Cristo. Aquilo que ele fez, aquilo que ele é e aquilo que ele executou. Todo o ministério de Jesus no meio dos homens foi servir os outros. Ele não nasceu para desfrutar dos prazeres. Ele poderia ter continuado a desfrutar de todos os prazeres do céu, mas ele resolveu servir os outros, em vez de seus próprios prazeres. Cristo escolheu
tomar as penalidades do mundo sobre si mesmo. E ele fez isso pela sua igreja. Ele fez isso, como Paulo nos diz, para nos servir. Agora Paulo cita uma passagem messiânica do Antigo Testamento. Salmo 69, verso 9, onde ele diz: pois o zelo da sua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. O Evangelho de João, no capítulo 2, verso 17, nos diz que depois que Jesus limpou o templo daqueles cambistas que faziam negócios dentro da casa do Senhor, os discípulos se lembraram desta passagem como sendo uma imagem do zelo que foi demonstrado em Jesus a partir deste mesmo salmo. Paulo diz que quando éramos inimigos de Deus, Cristo morreu para nos salvar. E agora ele mostra que aquilo que seria um ato de ódio contra Deus foi usado por ele para a nossa salvação. Porque, na verdade, Jesus veio para sofrer mesmo em nosso lugar. E ele sabia qual era a motivação ruim do homem pecador. O nosso exemplo é Cristo. Nós devemos servir os outros. E o exemplo é Cristo. Como Cristo fez isso? Indo às últimas consequências. A partir do verso 5 que nós vemos agora no texto, é uma oração de Paulo. E ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação os conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para concordemente em unidade e a uma voz, unidade, glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dois versos, eles são escritos em forma de uma oração. É a oração de Paulo pelos romanos. Ao final desse capítulo, ele vai pedir aos romanos que orem por ele. No verso 30 e 31 do mesmo capítulo. Mas por enquanto, aqui, nesse verso 5 e 6, ele está intercedendo pela igreja. A oração direcionada ao Deus que concede perseverança e encorajamento. Eu creio que existe uma razão para essa descrição de Deus. Deus é descrito desta maneira porque nós, queridos, seus discípulos, seus adoradores, somos também aqueles que devem promover perseverança e coragem nos outros. Isso porque nós temos a experiência, o conhecimento e o entendimento do verdadeiro Deus. E somente nós podemos ser usados de maneira eficaz no coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor. E depois de fazer toda essa abordagem, o apóstolo termina falando a respeito do serviço de Cristo aos gentios. E quando o texto fala gentios, ele está se referindo àqueles que não são do povo de Deus. Do verso 7 ao verso 12, o texto diz: portanto, sendo assim, se esse é o propósito, se essa foi a obra de Cristo e é o exemplo, se isso tudo está descrito para que possamos, como adoradores, atingir a vida dos outros, olhem mais uma vez o serviço de Cristo e ajam. Ele diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas que foram feitas aos nossos pais. E olha só o que é dito no verso 9: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E ele continua, como está escrito: por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E ele continua no verso 10 dizendo: e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. E ainda: louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvam.
E ainda cita Isaías dizendo: haverá a raiz de Davi, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. A raiz de Jessé. Essa parte do texto, irmãos, começa com uma ordem. Acolham um ao outro. Observem o que está acontecendo. Paulo orou no verso 5 e no verso 6 para que Deus conceda aos crentes romanos uma mesma opinião, uma unidade. E ele determina que eles aceitem um ao outro. No verso 5 e 6 ele diz: queira Deus que vocês sejam da mesma mente. Agora no verso 7 ele diz: aceite o outro, agindo como se você fosse da mesma opinião. Esta orientação de Paulo ocorreu porque a igreja era formada por pessoas diferentes. Homens, mulheres, escravos e livres, ricos e pobres. Mas a maior barreira, divisão que existia entre as pessoas na questão religiosa aqui, era a diferença entre judeus e gentios. Paulo mostra que o plano de salvação de Deus envolve todas as pessoas. Isso fica claro nos versos 8 e 9. Jesus é Deus de judeus e gentios que creem nele. O que determina ser servo de Deus não é o fato de ser judeu ou gentio, mas é a fé em Cristo. Paulo vai citar 4 passagens do Antigo Testamento numa rápida sucessão para mostrar que o Antigo Testamento promoveu, ou melhor, prometeu, que os gentios se tornariam parte do povo escolhido de Deus. Ele cita o Salmo 18, 49. Glorificar-te-ei, porque entre os gentios ao Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Depois ele cita Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, nações, o seu povo. Depois ele cita o Salmo 117, verso 1. Louvai o Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. E ele termina com Isaías. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, tem uma importante tarefa fora da igreja, como dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é instrumento nas mãos de Deus. E é exatamente isso que Paulo nos fala no verso 13. Ele diz: o Deus da esperança vos enche de todo gozo, de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. No verso anterior, ele terminou com uma referência à esperança. Ele falou da raiz de Jessé, se referindo a Jesus, e como nele os gentios têm esperança. Irmãos, a esperança é uma das partes mais importantes da nossa fé cristã. Cremos naquilo que Cristo realizou no passado. Temos fé na obra de Deus que está sendo feita hoje. E estamos na esperança de que esse Deus maravilhoso trará a continuidade e consumação da esperança que ele mesmo prometeu. Paulo está falando da bênção aqui, da bênção de Deus. Ele já havia orado pelos crentes em Roma, mas agora ele ora para que o Deus da esperança lhes conceda a riqueza da esperança. A pergunta é: como Deus nos enche de esperança no tempo da adversidade? Como Deus nos enche de esperança no meio do medo? No meio do luto? No meio da falta de coisas? Ele, diz o texto, ele enche-nos de todo gozo e paz na nossa fé. Isso é apenas uma forma bem abreviada, simples, de dizer que
o próprio Deus enche com o seu Espírito a nossa vida, para que esse mesmo Espírito produza os frutos em nossa vida. Queridos, a alegria, ela vai além das circunstâncias, porque ela está baseada na esperança das promessas de Deus. Na confiança que Deus me dá através da sua graça, de que as promessas de Deus se cumprem. Deus, com o seu Espírito, promove isso na vida daqueles que são seus. E nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus, levar as pessoas que são gentios a conhecerem o Deus da esperança, para que possa existir gozo, fé e esperança na vida deles também. Queridos, nós não podemos esperar neste mundo aquilo que só podemos experimentar plenamente na comunhão eterna de Deus. Como nós podemos aplicar isso, amados? Nossa expectativa, ela deve estar firmada nas orientações da palavra de Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo. Por isso, não devemos viver com medo, pois Deus nos conduziu e conduzirá em triunfo. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, e há uma lista, Paulo diz, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos vencedores. E nós temos agora a função de fazermos diferença na vida daqueles que estão fragilizados, naqueles que são frágeis, pelas circunstâncias que são adversas, como pela realidade de serem novos na fé. Se nós tivermos em algum momento ausência de entendimento de como fazer isso, o apóstolo Paulo diz, volta os seus olhos para Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele nos chamou a, aprendendo com ele, fazer as mesmas coisas. Nós não podemos dizer, não sabemos o que fazer. Só podemos dizer, Senhor, abra os nossos olhos para que, olhando para a tua Escritura, possamos aprender com Cristo como amar as outras pessoas e como ajudar as pessoas no tempo da desventura. Mas para que isso ocorra, amados, nós mesmos precisamos ter os nossos olhos fitos no Deus de toda graça. Para que o nosso testemunho não seja simplesmente um testemunho de religiosidade, mas seja um testemunho de intimidade com Deus, de fé verdadeira, pois a nossa esperança, que é Deus, jamais falha. Vamos orar. Ó Deus, vivemos, e o Senhor bem sabe, pois o Senhor quem permitiu tempos difíceis. Mas o Senhor tem sido a alegria e a paz do teu povo. O Senhor é o Deus que traz para nós, ó Pai, o olhar para as coisas que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor é na nossa vida hoje, e volta os nossos olhos para a eternidade, nos dando esperança. Ó Deus, esse texto diz que devemos cuidar dos que são mais frágeis. Nós temos irmãos na fé que são frágeis, e temos ao nosso redor pessoas, ó Pai, que não são da mesma fé, são chamados na tua palavra como gentios. E nós vimos, ó Pai, que quem tem a responsabilidade e até mesmo a autoridade para levar a paz, a mensagem de salvação e esperança a essas pessoas, somos nós. Ó Deus, nos habilita a fazer isso cada vez mais. Com teu Espírito, sustenta a nossa fé, para que possamos dar testemunho
em meio às adversidades de que temos um Deus e que temos esperança. Fortaleça as nossas convicções, ó Deus, e usa-nos para sermos bênção onde estivermos e com quem estivermos. Sê gracioso com a tua igreja, Pai. Te louvamos porque até aqui o Senhor nos conduziu e porque temos certeza de que o Senhor fará ainda mais coisas maravilhosas. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.